Olá pessoal, então vamos para a nossa aula das máscaras laríngeas. Eu sou suspeito para falar, sou um fã das máscaras laríngeas aí. E por que o título está esse, né? Supra e extraglótico. Bom, acho que vale a pena a gente pensar na composição do nome, né? Temos aqui a glote, certo? E o que são esses dispositivos, né? Tubo laríngeo, combitube, que são dispositivos extraglóticos, que ficam para fora da glote. Ou as máscaras laríngeas, que são dispositivos supraglóticos, que ficam necessariamente acima da glote. Existe uma certa, digamos assim, sobreposição na definição. Alguns colegas chamam todos de extraglóticos. De maneira geral, ficou-se meio que convencionado que supraglóticos são as máscaras laríngeas de maneira geral, né? E os extraglóticos acabam sendo mais, ou atualmente como o combitube saiu, seria mais o tubo laríngeo, né? Da onde que surgiu isso? Não sei, para quem não conhece, esse daqui é o Dr. Archie Brain, tá? Ele é um britânico, é um cara genial, na minha opinião ele deveria ter recebido o prêmio Nobel já. Em 1982 ele inventou esse dispositivo aqui. Ele pegou um tubo 10 de PVC e ele pegou esse dispositivo de administração de anestesia inalatória nos dentistas, né? Que eles administravam óxido nitroso por aqui. E ele resolveu juntar os dois e passar no paciente. E deu certo. E todo mundo acha que foi muito simples, que é fácil inventar alguma coisa, mas veja a quantidade de protótipos que ele fez. E ele é um anestesista, o cara é genial, ele teve muita dificuldade de padronização e utilização do dispositivo, até que em 1993, né, no primeiro algoritmo da Sociedade Americana de Anestesia, o algoritmo de via artifício, foi inserido o supraglótico como resgate para uma situação não em tubo, não ventilo. Eu não sei vocês atualmente, né, mas quem é mais velho consegue talvez imaginar a sua vida, porque já passou por isso, numa situação em que a única opção que você tem é ou ventilar, ou entubar, ou fazer uma crico. E não tem o supraglótico, não tem o que fazer nesse meio tempo. Eu fico realmente abismado com isso e para mim, só se o supraglótico tivesse servido só para resgatar a via aérea, ele já teria sido uma invenção fantástica e teria salvado milhares de vidas. Mas como eu sou anestesista, ainda o supraglótico é uma alternativa para a gente realizar anestesia com menos complicações relacionadas à via aérea, tá? E é sobre isso um pouco que eu vou falar aqui. Esse artigo vai ficar disponível para vocês e ele fala muito sobre várias particularidades. Na aula prática eu vou falar sobre diferentes tipos de máscaras laríngeas, pegando elas, utilizando e passando elas. E aí eu vou falar sobre material do cuff, né? E como é que foi sendo desenvolvido inicialmente em silicone, depois PVC, agora está voltando para o silicone. Então são vários detalhes que fazem a diferença, além do treinamento para utilizar. A máscara laríngea, infelizmente, os supraglóticos, de maneira geral, eles são desprezados. Todo mundo acha que passar um supraglótico é só mandar ele para dentro. Infelizmente não é. E aí o que acontece é que as pessoas xingam e maldizem o dispositivo e falam, isso aqui é uma porcaria, não serve, tem que entubar. E na verdade não conhecem, né, os detalhes e como o dispositivo funciona, e menos ainda as técnicas que existem para utilizar esses dispositivos. Não, isso aqui é uma figura de um artigo de 2017, 2018, e vejam aqui a quantidade de supraglóticos que tem, nem todos a gente tem disponível no Brasil. Aqui os outros extraglóticos, né? Normalmente os extraglóticos são aqueles que têm um cuff faríngeo, né? E um cuff esofágico, então tem muita coisa, é difícil realmente a gente conseguir conhecer todos. Mas qual que seria digamos assim, as características ideais de um supraglótico, né? Que ele fosse descartável, né? O reutilizável caiu muito em desuso por aquela doença de Creutzfeldt-Jacobs, né? A doença do prion, né? Mesmo sendo esterilizados, acreditava que ele poderia se aderir à superfície de silicone e poderia transmitir, né? Ser latex free, ser fácil de usar por pessoas sem treinamento, ter um alto índice de sucesso na primeira passagem, uma curva de aprendizado pequena, prevenir regurgitação, ter como entubar por dentro, ter altas pressões de selo, não traumatizar a via aérea
e não ter nenhuma incidência praticamente de dor de garganta com o seu uso. Pô, fantástico, né? A gente não tem nenhum que seja exatamente assim, mas a gente tem alguns que podem se adequar a algumas situações. Vejam aqui as pressões de selo de diferentes dispositivos de acordo com alguns trabalhos, né? Vocês vejam que aqui, que, por exemplo, tem uma diferença grande entre a LMA clássica e a Supreme e a ProSeal, que são dispositivos mais avançados, que são até utilizados em algumas cirurgias videolaparoscópicas, assim como o AirQ também tem uma pressão de selo grande. Eu fiz o meu TCC na residência, infelizmente acabei não publicando, mas uma comparação, 160 máscaras laríngeas, foram 40 de cada uma, 40 LMA clássica, 40 AirQ, 40 Ambu Aura Eye e 40 iGel. Eu passei todas as máscaras laríngeas de uma maneira sistematizada e verifiquei o acoplamento através de fibroscopia de todas elas, verifiquei a pressão de selo. E na conclusão do trabalho aí teve significância estatística, a AirQ foi que atingiu maior pressão de selo. E o tempo de inserção, a iGel foi a que acabou tendo menor tempo de inserção, foi, digamos assim, a mais prática. Continuando, eu já coloquei isso aqui na aula inicial, mas é uma questão de relembrar. Vejam que daqueles 114 mil anestesias que foram feitas, né, 56,2% do NAP4 foram com uso de supraglótico. Então, não sei se foi porque foi inventado lá. Eu acredito que, na verdade, é mais uma questão de inteligência e de gestão do centro cirúrgico, porque você consegue girar a sala mais rápido. Inclusive, a enfermagem tem treinamento no Reino Unido até para retirar o supraglótico na recuperação anestésica. Então, o supraglótico tem menos incidência de complicações relacionadas à via aérea e, se utilizado da maneira adequada, ela pode diminuir a quantidade de anestésico necessário, o uso de bloqueador neuromuscular e também o tempo de sala, além das intercorrências relacionadas à via aérea. Pessoal, assim como toda vez que a gente for manejar a via aérea, sniffing position, linha do externo, linha do tragus no externo, certo? E face paralela ao teto. Temos aqui, não isso aqui. Quando que você pode deixar nessa posição? Eventualmente, pensa comigo, se você já passou o supraglótico e ele às vezes ficou pequeno para o paciente, né? Às vezes o paciente tem uma glote maior ali, um seio piriforme maior do que você achava que ele tinha. O fato de você, depois de ter passado e locado ele está vazando, fazer isso aqui, uma flexão, você vai diminuir esse espaço aqui. E aí você vai aproximar o teu supraglótico do seio piriforme e melhorar o selo dele. Vou mostrar isso aí na prática mais para frente, para inserir sniffing position, como talvez técnica de correção e melhora do selo, você pode fazer uma flexão cervical. Como é que a gente insere um supraglótico? Para onde que a gente quer que o supraglótico vá? O que é isso aqui? É alguém comendo alguma coisa. É exatamente isso. Você quer que o paciente engula o supraglótico, porque você quer que a ponta dele vá para o esôfago. Como que a gente faz o movimento de engolir o bolo alimentar? Vejam vocês, nessa imagem. Eu não achei nenhuma imagem tão boa que nem essa, então eu tirei uma foto de um livro só de máscara laríngea. Tá? Então vejam vocês, a base da língua, o bolo alimentar está aqui. A base da língua está pressionando este bolo alimentar contra o palato. E aí direciona esse bolo para o esôfago, certo? Após pressionar contra o palato. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer exatamente isso. A gente vai pressionar, vai pegar a nossa máscara laríngea, né, a clássica, como se fosse um lápis. As pré-moldadas você às vezes não consegue da mesma maneira ter essa pega, mas você vai de qualquer maneira deslizar a máscara desinsuflada pelo palato do paciente e fazer com que ela progrida até a sua ponta no esôfago, aqui. Foto do mesmo livro, tá? Vejam vocês que isso aqui são todas técnicas de inserção. Pessoal, tem muita técnica, tá? E tem todas referenciadas aqui. Tem técnica para inserir com o dedão, tem técnica girada, tem técnica de lado. Então,
antes de você xingar ou desmerecer um dispositivo, pense que talvez seja você que não tem treinamento suficiente ou conhecimento para utilizar. É claro que todo dispositivo tem sua limitação intrínseca. Nunca aceite uma máscara laríngea mal locada, né? A não ser numa situação em que você está desesperado para oxigenar o paciente e está oxigenando de uma maneira, né, adequada, mas não está aquela máscara perfeita. Mas eu digo isso mais talvez no contexto da anestesia. Essa foto de novo aqui, eu falei para vocês que ela ia voltar. Então vejam, a ponta da máscara laríngea vai estar aqui. E aí os dispositivos de segunda geração são aqueles que vão ter um orifício para você aspirar o estômago. Por isso que a ponta dele tem que estar aqui. Inclusive parte do teste, e a gente vai ver isso na prática, após a passagem de um dispositivo de segunda geração, é justamente você comprimir aqui para ver se a ponta dele está na região, comprimir a região cricoide e colocar uma xilogel, um silicone, seja o que for ali, alguma coisa, algum líquido para que essa barra de líquido desloque e passar depois uma sonda para drenar o estômago. E o resto da máscara, o cuff dela vai ficar em toda essa região do seio piriforme, tá, pessoal? Vejam vocês aqui que aquela epiglotona ali pode causar um problema na hora da passagem. Vejam vocês, passou a máscara, está tendo dificuldade de ventilação, só que é uma fibroscopia por dentro da máscara, a epiglota acabou caída na frente do orifício de ventilação. Para isso que algumas máscaras têm uma barrinha, que são chamadas de barras elevadoras de epiglote, né? Então essa é uma tecnologia que acabou sendo acrescentada aí após acontecimento. Veja que muito frequente essa epiglote pode cair na frente da máscara, é uma complicação frequente. Esse artigo, autoridades aqui, tanto o Dr. Matteo Parotto quanto o Dr. Richard Cooper, escreveram esse artigo, tá? É um artigo de 2018, muito bem colocado, só sobre supraglóticos. E aí vejam vocês, aos que vão argumentar comigo, falam assim, eu não desinsuflo a minha máscara. A desinsuflação completa resulta em 5 vezes, em falhas, um número de 5 vezes menor de falhas do que outras técnicas que passam insufladas. Não vou falar mais nada, né? Acho que a literatura fala por mim. Tempo em que você deixa o seu paciente com supraglótico. Claro que quanto menos tempo, melhor, tá? Mas não tem nada relatado que diga que tem um tempo máximo. Tem gente que fala que é 2 horas e meia. Eu já vi pessoas colocando na internet, é 3 horas. Não existe tempo certo. Tem até casos relatos de casos de até 9 horas. Tá? A questão principal é, não esqueçam de monitorar a pressão do cuff, no máximo 60 centímetros de água. As complicações associadas com máscara laríngea quase todas são por excessiva pressão do cuff, diminuindo a drenagem venosa da língua, fazendo, né, um certo edema ali e acabando podendo fazer uma lesão nervosa temporária ali, nada muito definitivo. E aqui, vejam vocês que, assim como máscara facial e também intubação, a gente tem, através do NET4, alguns fatores de risco associados à complicação com o uso do supraglótico. Então, quando você vai selecionar um supraglótico, você tem que ver, será que aquele paciente é adequado para o uso do supraglótico? Paciente obeso, ou um paciente que tem uma baixa complacência pulmonar ou torácica, vai precisar de altas pressões de ventilação, né? Com apneia obstrutiva do sono, história de refluxo gastroesofágico, esses medicamentos que a gente tem hoje em dia, o Ozempic, né, que atrasam o esvaziamento gástrico, mesmo a gente pedindo às vezes jejum de muito tempo, às vezes os pacientes ficam com resíduo gastrointestinal. Uma via aérea difícil predita, você tem que levar em consideração como é que vai ser o acoplamento daquele dispositivo. No caso da anestesia, posicionamento, né, fatores associados à cirurgia, né, o paciente em decúbito ventral, litotomia, que é a posição ginecológica. Vejam que interessante aqui, anestesiologista júnior, ou seja, curva de aprendizado. Máscara laríngea tem curva de aprendizado, assim como todos os outros dispositivos. Tá? Avaliação pré-operatória não adequada, isso aqui, tá? Light anesthesia. Pessoal, principalmente na região, no caso da anestesia, que vai passar só uma máscara laríngea, faz uma anestesia mais superficial. O que acontece? Não ocorre um relaxamento dos músculos e da mucosa da região aqui,
O que acontece é que o paciente muitas vezes, quando você passa a máscara laríngea, ele está mordendo a máscara, ou ele está deglutindo a máscara, só que nesse caso aí ele está deglutindo e a epiglote vai acabar impactada e a máscara não vai locar, vai dobrar a ponta dela porque ela está desinsuflada. Então, profundidade anestésica adequada, no caso de uma anestesia, quando você vai passar uma máscara laríngea, também é um fator. Tá? Bom, fatores importantes aqui para a gente notar, né? Digamos assim, além daqueles que a gente já falou, né? Selo esofágico, né? Que a gente consiga ventilar com pressões de pico maior. Um dispositivo, a recomendação é que sempre que possível seja um de segunda geração para permitir a drenagem e aspiração esofágica, tá? Que tenha essas pré-moldadas, que tem um ângulo respeitando justamente a angulação da via aérea, né? A dureza e o formato do cuff, a gente vai ver amanhã, né? Na verdade, nas outras aulas aí, a gente vai ver, principalmente na parte prática, a diferença do formato dos cuffs. E olha só que legal, o material, como eu falei, os cuffs de silicone, eles tendem a se conformar, a se adaptar melhor na estrutura do seio piriforme e também a deslizar melhor pela mucosa. E também a existência integrada de um bite block. Isso a gente vê muito na anestesia, né? Eventualmente o paciente acorda agitado, dependendo do gás anestésico que você usa, ou até do estado psicológico prévio do paciente. O que acontece é que esse paciente eventualmente pode morder a máscara laríngea. As mais novas já vêm com bite block integrado. Se a sua não vem, faça um bite block. Tá? Extremamente importante, eu vou orientar isso aí mais para frente aqui para vocês. Então, a gente, né, essa discussão é uma coisa na anestesia que utilizam bastante. Outra autoridade aqui, o Dr. Massimiliano Sorbello, fala muito sobre supraglótico. Então, assim, não é simples escolher um supraglótico ou saber a melhor técnica de inserção. O que é interessante é que ele diz que muito provavelmente a gente tem que escolher o procedimento correto e para o paciente correto, né? A máscara para o procedimento correto, para o paciente correto, e também que você tenha familiaridade, né? com aquele dispositivo, que você saiba inserir, que você saiba as características daquele dispositivo. Tá? Então a gente tem o melhor dispositivo com o melhor desempenho numa certa situação. Tá? Não é tão simples assim. Essa daqui é uma inserção da LMA Supreme. Tá? É uma máscara pré-moldada da Teleflex. Tá? Vejam que ele vai desinsuflar o cuff deve ficar na forma mais flat possível. Ele estar segurando assim é um detalhe, mas isso aí faz bastante diferença, porque às vezes o cuff desinsufla e ele fica todo enrugado. Tá? Lubrificar a máscara, extremamente importante, lubrificar a parte posterior. Vejam que essa máscara ela já é pré-moldada. É claro que aí vai ser fácil de inserir, né? Um paciente que tem uma abertura bucal tranquila, veja que ele desce contornando o palato. E o que eu faço normalmente quando o paciente, a máscara para na base da língua? Faço uma tração mandibular. Eu vou mostrar na parte prática também. Essa inserção de máscara foi tranquila. Ele vai insuflar o cluff. Tá? A máscara normalmente sugere a quantidade de ml que você tem que colocar. Mas o ideal e o recomendado é que você confira com um cufômetro, como ele fez aí. 60 centímetros de água no máximo. E aí, olha que legal. Isso é uma coisa que pouca gente faz. Teste diagnóstico. Coloca um gel ali e pressiona a cricoide. Se tiver movimentando, quer dizer que a ponta da máscara, né, a ponta da região gástrica, está no esôfago. Tá? Se tiver na traqueia, cada vez que você ventilar o paciente, vai sair ar pelo orifício gástrico. E aí, de preferência, insira uma sonda e aspire o estômago para drenar, certo? O Massimiliano Sorbello escreveu um editorial muito interessante, principalmente sobre a resistência ao uso dos supraglóticos, né? Vejam que 50 não é só no Brasil que a gente usa menos supraglóticos do que no Reino Unido, né? Que tem 56% do uso. Mas talvez seja porque a gente ainda não se adaptou ao uso dos supraglóticos.
né? Então, olha que interessante o ponto que ele coloca aqui. Os anestesistas, né, principalmente, eles são resistentes a mudanças. Muito provavelmente porque a gente é muito exposto a horas de monotonia e segundos de desespero, que eu acho que é a melhor definição da anestesia. E aí, isso aí leva a um desejo natural de dispositivos, né, que tem alta confiança e familiaridade. E, consequentemente, a gente confia neles. Então, a gente acaba confiando demais no tubo traqueal e acaba esquecendo da importância que pode ter na diminuição de complicações e eventos adversos o uso dos supraglóticos. Aqui seria mais principalmente para a parte de anestesia, é uma coisa que eu sou muito questionado. Usar PIP na máscara laríngea? E aí eu coloquei esse gifzinho. Por que não? Eu não consigo entender por quê. O que dá o PIP pra gente, além da tensão superficial, né, do líquido surfactante nos nossos alvéolos? Quando a gente faz uma expiração forçada, o que faz com que nossos alvéolos não se colabem, né, além da tensão superficial do surfactante e tudo? As nossas cordas vocais se fecham, né, e elas não deixam que a gente zere o nosso volume residual. Então, quando a gente passa um tubo, a gente põe o PIP, né? Porque a gente bloqueou as cordas vocais, a hora que a gente passou o tubo ali, bloqueou as cordas vocais, então precisa de um PIP. Pergunto, quando a gente ventila por uma máscara laríngea, ela é supraglótica, ela está acima da glote. O ar passa por onde? Pelas cordas vocais, não passa? As cordas vocais não estão abertas? Então, elas não estão fechando no final da expiração. Então, cada vez que a gente faz inspiração e expiração sem PIP numa máscara laríngea, você está fazendo lesão pulmonar no alvéolo. Então, tem que pôr PIP na máscara laríngea. Por que alguns colegas, principalmente anestesistas, não colocam? E aí, isso aí, eu tenho conforto em dizer que é inadequado. Porque as pessoas querem ter um volume maior às custas de menor pressão, porque às vezes a máscara não ficou muito bem acoplada. Tira o PIP, aí você não tem nenhuma pressão, né, respiratória final, você acaba dando um voluminho um pouco maior às custas de tirar o PIP. Só que o que acontece? Se você esperar um pouco, o paciente às vezes até começa a desaturar, porque começa a fazer a telectasia, aquele PIP. E aí você vai ter uma oxigenação pior. Então, no primeiro momento, você ganha um pouco de volume corrente, mas daqui a pouco você começa a perder um pouco de oxigenação, que é justamente o que você quer. Você não quer só volume corrente na máquina, você quer oxigenar através da ventilação. E aí, nos encaminhando aqui já para o final, na parte dos supraglóticos, eu queria lembrar que o algoritmo da ASA, né, da Sociedade Americana de Anestesistas, coloca como resgate aí duas opções, né? Você tem duas tentativas de uso de supraglóticos. Na época só era mais frequente a Laryngeal Mask Airway, né, LMA, ou uma ILMA, que é Intubating LMA, ou Laryngeal Tube. Então, qual que é a sugestão, né? Situação não intubo, não ventilo, supraglótico, algum desses, outro supraglótico, a recomendação seria um extraglótico daí, que eles até colocam aqui o tubo laríngeo, e crico, né? Mas, de maneira geral, isso aí é uma fala do CTVA que eu aprendi com eles e que eu acho que tem que disseminar, né? Não intubo, não ventilo, supraglótico, crico. Isso aí tem que ser medular na cabeça de vocês, tá? Mas o segundo supraglótico, de preferência diferente, de outro tamanho, de outro modelo, com maiores chances de ventilação, seria o extraglótico, né? E a gente vai ver por quê. Esse daqui é o algoritmo de Vieri Difficile da DAS, da Difficult Airway Society. E olha que interessante. Eu não sei se é porque eles são britânicos, né? Mas eles usam muito supraglótico e olha que interessante. Eles colocam aqui, quando você não conseguiu entubar, tá? Ou quando você não conseguiu ventilar, nunca a estratégia seguinte é ou ventilar ou entubar. É sempre resgate com máscara laríngea, com um supraglótico. Então, esse é um detalhe importante, isso até caiu na prova do TSA, né, que é uma prova que a gente tem da anestesia, do título superior de anestesia, qual que é a diferença do resgate da via aérea quando você tem nos dois algoritmos, né, no algoritmo da ASA e no algoritmo da DAS. A ASA coloca que se você não conseguiu entubar, você resgata com ventilação com máscara facial. O algoritmo da DAS coloca para você resgatar com o supraglótico. E ele coloca de preferência como um dispositivo de segunda geração. Mais um outro algoritmo, a gente vai falar sobre outros algoritmos na aula de fatores humanos, mas aqui é só para mostrar que a importância do supraglótico
no resgate de via aérea. Em todos os algoritmos supraglóticos está como uma opção de oxigenação junto com máscara facial e intubação orotraqueal. Esse aqui é o manejo de um paciente que não queria ser entubado acordado, teve uma experiência traumática, eu não consegui convencer ele. Acontece, né? E a gente optou por induzir, até eu acho que talvez até desse para induzir, o cirurgião do cabeça e pescoço falou que daria para induzir tranquilamente, mas eu sempre que posso tento entubar acordado. Mas o que eu fiz? Eu falei, bom, vou me armar de todas as maneiras caso aconteça uma intercorrência. Ele já tinha radioterapia cervical prévia, tá aqui um videolaringoscópio, né, o ProView da FlexiCare, aqui o tubo com o guia, uma máscara laríngea aberta, desinsuflada e lubrificada. E o kit de crico está em cima da mesa ali, pronto para ser utilizado caso seja necessário. Que eu não queria usar porque é um pescoço irradiado. Então aqui fica bem complicado, deu para entubar, eu fui com o videolaringoscópio direto. Aqui é um cufômetro, sempre que possível eu tento usar também. Então, pessoal, é importante que via aérea é planejamento, tá? Isso tem que ter no dia a dia da gente. Isso não adianta, a gente tem que fazer isso rotineiramente, que nem eu falei. Sistematizado e metódico, é que nem um piloto de avião. Vai falar assim, o piloto de avião ele já é bem experiente, já tem 30 anos de prática, ele não precisa de checklist, o cara sabe tudo o que fazer. Não, a gente é humano e o nosso cérebro prega peças na gente, principalmente médico, que tem uma carga de trabalho alta e uma alta carga de estresse emocional associada. Tá? Essa daqui é a Intubating LMA. Então, uma máscara laríngea de intubação, Fast Track, tá? Ela tem essa barra elevadora da epiglota aqui e é a primeira máscara de intubação que surgiu. É uma máscara fantástica, tá? E vejam vocês, olha que interessante, tá com fibroscópio e aí vejam que o tamanho da máscara está perfeito. Ela elevou a epiglota de maneira perfeita. E aí essa máscara tem mais de 95% de chance de sucesso de intubação às cegas se você utilizar esse tubo aqui, que é o tubo de Brain, né? Que ele tem uma pontinha mole de silicone. É incrível, cara. É uma máscara muito boa mesmo. E aí vocês vejam uma máscara com um tamanho menor do que o que seria realmente indicado para o paciente. E aí a barra elevadora da epiglote não conseguiu elevar. Esse trabalho vocês vão ter acesso, vai ficar disponível para vocês também. Vejam que eles fizeram aí em pacientes com via aérea difícil, 254 pacientes, teve mais de 95% de sucesso de intubação às cegas usando Fast Track e tubo de Brain. Tá? Então eu acho que é importante a gente falar dessa possibilidade de intubação, além da máscara laríngea ser uma invenção incrível, né? A gente tem associado a isso a possibilidade de usar isso como um conduto para intubação. Então, a gente não tem aqui no Brasil apenas pedidos sob demanda para o pessoal da Cook, que é o Entry Catheter, que é um catéter que você envolve no fibroscópio e aí você conseguiria, o fibroscópio entra pela máscara laríngea, a gente vai fazer isso amanhã, e aí você passaria o catéter por dentro da máscara laríngea, tira ela e usa esse catéter como guia para intubar. A gente não tem aqui, né? Então aqui a gente só consegue intubar pelas máscaras que são máscaras laríngeas de intubação, tá? Então aqui são as opções, né, que você tem para intubar via máscara laríngea, não vou ficar especificando, mas eu acho importante colocar aqui para vocês sobre como não dá certo passar um tubo por dentro. Isso aqui é uma máscara 5, e um tubo 7. Não dá, não vai dar certo, né? O tubo vai ficar nas cordas vocais. Então, uma opção que você tem para fazer, eu vou mostrar mais para frente se quiser. Não acho legal a adaptação, não sou fã, mas você pode cortar uma máscara laríngea, né? É uma opção. Tem um colega aí, o Dr. Marcelo Esperandio, pegou uma Ambu, ele cortou, né? Uma Ambu Aura Gain, que não é uma máscara de intubação da Ambu, a Ambu tem específicas. Ele cortou a parte de cima e aí você conseguiria passar o tubo numa situação em que você emergencialmente precisasse intubar por dentro de uma máscara laríngea que não é intubável. Tá? Vejam vocês, esse aqui é o Entry Catheter, então por uma máscara que não é de intubação, você passaria o fibroscópio, vai passar o catéter por dentro do fibroscópio, tira a máscara, tira o fibro e depois só passa
o tubo guiado. Que problemas que a gente tem, às vezes, de intubação por fibroscópio ou por guias? Um gap, uma diferença entre o diâmetro do guia e o diâmetro do tubo. Mostrarei na prática para vocês também que acontece que quando o tamanho do tubo é muito diferente do tamanho do guia, normalmente ele engata em qualquer estrutura que tem em volta, epiglote, área etinoide. Então, assim, você passar um fio guia hidrofílico e querer passar um tubo por dentro, não vai dar certo. Você vai ter que passar, por isso que às vezes o pessoal quer fazer intubação retrógrada com kit de central. Não dá certo, porque o comprimento do guia é menor, tem que ter um tubo trocador, porque primeiro você vai passar o guia pelo tubo trocador, depois vai passar o tubo por dentro desse tubo trocador. Tá? Bom, pessoal, seguindo aqui e finalizando já a parte dos supraglóticos, eu queria falar rapidamente sobre os extraglóticos, que a gente vai falar muito mais na prática. Tá? Extraglóticos, e eu vou falar aqui mais sobre o tubo laríngeo, o combitube é praticamente extinto, tem em alguns outros lugares, mas não é mais fabricado. O que é o tubo laríngeo? Ele é um tubo que exclusivamente vai com a sua ponta para o esôfago. Tá? A ponta aqui do esôfago, você tem um balão piloto só, que você insufla, e ele vai insuflar primeiro o cuff esofágico e depois o faríngeo. E ele tem várias fenestras aqui, amanhã na próxima aula a gente vai ver mais, que é um dispositivo que ele independe do posicionamento da epiglote para ventilar. Essa é a grande diferença que vocês têm que gravar do supraglótico para o extraglótico. O supraglótico, ele depende do posicionamento da epiglote. A epiglote pode cair na frente, mesmo com as barrinhas elevadoras da epiglote. As barrinhas que impedem a epiglote de impactar, ela eventualmente pode impactar. É um dispositivo que depende do posicionamento da epiglote para funcionar. O tubo laríngeo, ele tem várias fenestras, então ele independe do posicionamento da epiglote para funcionar. Adicionalmente, temos aqui a Ambu Aura AI, que dá para entubar por dentro sem adaptar, e tem um bite block integrado. E aqui as AirQ, que são máscaras que a gente consegue entubar por dentro também, e tem vários tamanhos, a gente vai conhecer elas uma outra aula. Aqui é muito claro essa questão da independência do posicionamento da epiglote. Veja a epiglote caída aqui, ó, bem na frente da máscara laríngea da saída de ar, e veja aqui a epiglote caída bem na frente da saída de ar. E o que vai acontecer? A gente vai fazer com que o ar vá para a glote, porque ele tem várias fenestras laterais acima e abaixo, mesmo que a epiglote esteja tampando uma ou outra dessa. Vejam vocês aqui, ó, aqui sai ar, pelo lado sai ar, por vários orifícios sai ar. Aqui tem mais ou menos uma graduação, né, de aonde que deve ficar as marcas do paciente para otimização do tubo, e ele tem várias cores conforme o tamanho, normalmente a altura do paciente. E esse aí, alguém conhece? O famoso combitube. Foi muito utilizado já, e ele não é mais fabricado, mas provavelmente no Brasilzão aí deve ter em muito lugar. Diferença dele, ele não vai só para o esôfago, ele eventualmente pode ir para a traqueia. Tá? E ele só tem 2 tamanhos também. E além de tudo tem 2 balonetes para você insuflar. Então ele é mais confuso para você insuflar. Não vou ficar falando detalhes aqui sobre esse dispositivo. Quem tiver alguma dúvida ou que estiver usando na sua prática, posso falar mais. Tem muita história, tem muita coisa sobre o combitube, mas como não é um dispositivo mais fabricado, e eu acho que a gente deve evitar utilizar, porque ele é muito mais propenso a lesões, por ter só 2 tamanhos, ele tem, que são pacientes abaixo de 1,80 e pacientes abaixo de 1,70, 1,80 e pacientes maiores acima de 1,80. Tá? Eu acho que, se eu não me engano, é 38 e 41 French, que são os tamanhos dele. Tá? Que é isso aqui? Isso aqui é um rolinho de gás que normalmente eu faço para os dispositivos meus que não tem bite block. Veja que essa aqui é uma LMA clássica, bem antiga, uma sobrevivente lá do hospital. Eu gosto muito dessa máscara. E eu coloquei esse bite block e também ele serve como barra estabilizadora, justamente para não deixar que a máscara gire. Isso mais para anestesista, mas se você for deixar um supraglótico, mesmo na emergência, por certo tempo, é interessante que você coloque isso e fixe a máscara junto para impedir que a máscara gire e, eventualmente, através desse deslocamento, prejudique a sua ventilação. Eu quero colocar
como era muita informação, quero colocar algumas mensagens aqui para vocês não esquecerem na passagem de supraglóticos. A gente vai falar mais na prática, mas de maneira geral, passe o maior supraglótico possível para o paciente em insuflo mínimo possível, né? Sendo que sempre verificar no cafômetro com um máximo de 60 centímetros de água. Eu passo de maneira geral 5 para homens e 4 para mulheres. Não existe regra, os dispositivos supraglóticos eles colocam na sua caixinha lá uma recomendação do peso, mas para anestesista que usa bastante máscara laríngea, a gente sabe que isso é uma regra realmente que é muito complicada de você seguir, não é uma regra muito boa só pelo peso. Tem vários fatores, né? Altura, abertura bucal, várias coisas associadas, até o formato do palato, né? Que às vezes a gente consegue examinar. Tá? Lógico que uma pré-oxigenação adequada e um posicionamento em sniffing position sempre. E a técnica de passagem, pessoal. Tá? Estudem a técnica de passagem, pratiquem, desinsuflem a máscara do paciente, né, quando vocês forem passar e não forcem a máscara. Se vocês não estiverem seguros e acharem que a máscara está mal acoplada e tiver essa possibilidade, né, troquem de tamanho de máscara, troquem de tipo de máscara e se nada der certo e conseguirem, realizem a intubação orotraqueal. Não fique com um dispositivo meia boca, isso principalmente na anestesia. E eu acho muito legal, eu acho que combina muito a frase do Sherlock Holmes, principalmente com os supraglóticos, que a diferença, principalmente para eles, está nos detalhes. Tá? Colocar o bite block, tá? Posicionar o paciente de maneira correta e conseguir selecionar o dispositivo correto, mais adequado para aquele procedimento, para aquele paciente ou para aquela situação de resgate de via aérea, né? Por exemplo, o resgate de via aérea, como eu falei no meu trabalho lá, máscara mais rápida para passar normalmente é a iGel pela sua facilidade. O que eu fiz no kit de via aérea difícil num hospital meu? Coloquei a iGel lá, porque a caixa de via aérea difícil é para resgate, tem que passar rápido. E ainda, se você quiser, consegue entubar por dentro. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e vamos para a próxima aula.